Notícia importante que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou agora que vai classificar as facções brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas. Segundo o governo americano, os grupos serão designados como terroristas globais, especialmente designados, e também como organizações terroristas estrangeiras. A medida entrará em vigor a partir do dia 5 de junho. Informação importante: os Estados Unidos classificando duas facções criminosas brasileiras, o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas. Deixa eu colocar, inclusive, na tela a nota, a manifestação que foi publicada, inclusive, nos endereços oficiais do governo norte-americano. Aí a publicação com o texto e esse anúncio. Chamar os nossos comentaristas para trazer as reflexões a respeito dessa, que é uma decisão muito importante, muda a dinâmica e, de alguma maneira, pode contribuir ou prejudicar figuras no processo eleitoral. Mota, como avalia essa decisão tomada pelos Estados Unidos, que chegou a sinalizar em algum momento que tinha esse desejo? O governo brasileiro deu um passo para trás e disse: não, isso poderia atentar contra a nossa soberania. Nossa, no caso, é um uso indevido, né, dessa palavra. Nossa, eu me excluo desse nossa aí. A minha soberania não tem nada a ver com a classificação que o governo americano dá às facções do narcotráfico. Eu tenho uma opinião sobre isso que é diferente da de vários desses especialistas com muitas aspas. Eles dizem o seguinte: não adianta classificar as facções como terroristas, porque terrorismo é outra coisa. Se fizer essa classificação, isso vai até atrapalhar o combate às facções. Eu juro para vocês que eu ouvi especialistas dizendo isso. Isso é uma enorme bobagem. Qualquer coisa que for feita para prejudicar a atividade das facções é bom para o Brasil, é bom para a nossa soberania, é bom para o cidadão de bem. Qual é o resultado prático da classificação das facções como terroristas? Eu não sei, vamos ver. Podem ser medidas contra a lavagem de dinheiro, restrições a viagens internacionais, alguma coisa vai acontecer, porque você não dá moleza para organizações terroristas. Qualquer coisa que for feita para prejudicar o trabalho dos criminosos ajuda ao cidadão de bem. Não é um raciocínio tão difícil de ser seguido assim, não é mesmo? Pois é, inclusive, viu, Dávila, no comunicado, os Estados Unidos disseram que essas duas facções são organizações muito violentas, as mais violentas do Brasil, e os grupos comandam milhares de integrantes, são responsáveis por ataques brutais contra policiais, autoridades públicas e civis. Esse comunicado também diz que a atuação das facções ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança outros países da região, como os Estados Unidos. Até Marco Rubio chegou a fazer uma postagem nas redes sociais dizendo que a atuação dessas duas facções, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, justamente essa atuação ultrapassa as fronteiras brasileiras, e há muitos levantamentos e investigações que mostram a atuação dessas facções também nos Estados Unidos. Como avalia essa mudança de postura e esse anúncio dos Estados Unidos, Dávila? Bom, Canhoto, tem dois aspectos. O governo vai começar a dizer que mais uma vez a família Bolsonaro vai aos Estados Unidos e estimula o governo norte-americano a tomar medidas que, na verdade, enfraquecem a soberania nacional. Então, essa vai ser a narrativa do governo contra a medida. Do lado da oposição e dos brasileiros que querem ver o crime organizado desmantelado, a classificação como atividade terrorista, o Mota, que conhece bem o assunto, sabe que isso dá ampla atitudes para o governo americano tomar, e que nós não sabemos muito bem, porque não está muito bem definido na lei, depende muito da postura de cada um. Então, o que aconteceu?
No México, a classificação de organizações terroristas, aqueles cartéis lá, o cartel de Jalisco e outros, fez com que o governo norte-americano bloqueasse determinadas contas, movimentação financeira, suspeitas de estarem ligadas a dessas organizações criminosas, né? Não podemos esquecer o caso da Venezuela, né? Aquilo foi até uma decisão do governo americano de tirar Nicolás Maduro do poder, justamente por ele ser considerado pelos americanos líder de organização criminosa e traficante de droga. Então, a outra coisa foi aqueles ataques dos americanos em navios transportando droga nos mares. Então, tem várias coisas que podem acontecer. O fato é que isso mostra que os Estados Unidos vai começar a jogar duro contra o crime organizado brasileiro. E isso é boa notícia, principalmente porque o país não fez absolutamente nada nos últimos anos para impedir o crescimento do crime organizado. Está aí o PCC como uma das maiores organizações criminosas transnacionais do mundo, movimentando bilhões de reais, infiltrando em atividades legais, desarticulando a economia nessas atividades onde eles entram, adentrando em licitações públicas de transporte, lixo, ajudando a eleger cada vez mais gente na política, infiltrando na política, ou seja, o impacto desta organização, que nasceu em 1996 num presídio de Taubaté e virou esse gigante, é fruto da omissão e da cumplicidade de governos que não fizeram absolutamente nada para frear o crime organizado no Brasil. Pois é, o Dávila menciona esses dois aspectos. Claro que o aspecto eleitoral e, naturalmente, a maneira como isso pode reverberar nos discursos, a gente vai analisar num segundo giro, mas, Dávila, eu me lembro bem, porque você cantou essa pedra ontem, né? Você falou, bom, se Donald Trump aumentar amanhã a tarifa, vão jogar na conta de Flávio Bolsonaro. Me lembro que você mencionou isso. Mas deixa eu só fazer um giro para nós analisarmos a medida ou o anúncio do governo norte-americano. Daqui a pouco a gente trata de consequências para o processo eleitoral. Você, Beraldo, já vimos os Estados Unidos tomarem posturas idênticas ou muito parecidas contra grupos na América do Sul, principalmente Venezuela, América Central e também América do Norte, né? Os grupos, as facções mexicanas. Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção, as informações e o que a história acaba nos ensinando a respeito dessa tomada de decisão pelo governo americano e o que acontece na prática. Olha, Canhoto, decisão tardia, né? Porque essas duas organizações criminosas, elas são, de fato, organizações terroristas. O Brasil hoje vive refém de grupos como esses, mas não apenas esses, que colocam nas ruas de todas as cidades do país uma dinâmica que é assustadora. Só que a gente se habitua, porque esse é o nosso cotidiano, né? Esse medo de sair às ruas com corrente, com aliança, as mulheres com uma bolsa, falar no celular na rua e tantas outras coisas, né? A cooptação de jovens para trabalhar na distribuição das drogas. Então isso tudo acontece e se vai estabelecendo um poder completamente paralelo pelo Brasil inteiro. Isso não é novidade para ninguém, só que o Brasil convive com essa realidade de uma maneira totalmente pacífica. Porque quando a gente fala tem que matar, tem que eliminar aqueles que ousam puxar uma arma contra um policial, não faltam, inclusive governadores, para irem para a imprensa dizer que não, ora veja, isso é um absurdo, não é assim, precisamos evitar excessos. Excessos? Excessos é o que se faz com a sociedade. Excesso é que uma pessoa de bem não possa sair à rua falando no seu celular. Isso sim é um excesso. Só que aí, essas figuras políticas, essas figuras públicas vão se pautando pelos canais de imprensa, de mídia, que defendem a bandidagem. Eles têm medo de ter a popularidade afetada. Não podemos colocar a polícia para sentar o sarrafo em cima de marginal.
porque senão vão falar que é contra os direitos humanos. Então, falta vergonha na cara. Essas pessoas precisam ter coragem para enfrentar o problema e não tiveram. Agora, os Estados Unidos tomam essa decisão e eu espero, Caniato, que os Estados Unidos comecem a bombardear os submarinos que são produzidos pelo PCC e pelo Comando Vermelho para cruzar o Atlântico cheio de drogas. Olha a loucura! Estão construindo submarinos para cruzar o Atlântico. Quantos desses cruzam o Atlântico todos os dias abarrotado de drogas? A gente não sabe. Então, que os Estados Unidos comecem a eliminar esses submarinos, isso já vai ser um grande feito, porque isso sim enfraquece o fluxo de capitais dessas organizações criminosas. E para terminar, Canhete, do ponto de vista político, é óbvio que foi um golaço de Flávio Bolsonaro e tenho para mim que isso foi combinado com Marco Rubio, o timing dessa visita ao presidente norte-americano Donald Trump, que obviamente essa decisão não foi tomada de ontem para hoje, mas temos o seguinte cenário. O presidente Lula foi aos Estados Unidos, esteve com Donald Trump e aparentemente tratou deste tema, sendo contrário à declaração do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. E aí vai Flávio, na sua entrevista coletiva, disse que tratou disso com o presidente Donald Trump e 2 dias depois está aí a decisão tomada. Então, me parece que ele marcou esse gol e os Estados Unidos colocou ali de forma bastante clara qual é a tua visão sobre esse problema. Porque a população, né, Moza, não vê o PCC ou o Comando Vermelho como orgulhos para a população brasileira. Ao contrário, né? Todo mundo quer que os integrantes dessa facção sejam presos, detidos, né? Então, classificar como terroristas me parece algo positivo, né? Para o brasileiro médio, para grande parte da população. Primeiro, sua avaliação sobre a decisão do governo norte-americano e, naturalmente, os impactos. O Dávila mencionava sobre a retórica, né? Claro que talvez um grupo político já tenha, inclusive, o discurso pronto, mas de que maneira isso funciona para atacar ou se defender? Enfim, queria que você trouxesse um pouco também dessa reflexão. Veja, Caniato, eu comentei com o Mota esses dias, que eu terminei de ler o livro dele, que ele me presenteou pessoalmente esses dias no Rio de Janeiro a respeito disso. E eu achei brilhante um tema que ele colocou, que eu nunca tinha parado para pensar exatamente nessa palavra, que você mencionou agora no começo, que as pessoas não apoiam esse tipo de facção criminosa. Institucionalizou-se chamar a favela de comunidade, e ele relata muito bem isso no livro, onde ele mostra que quando você chama de comunidade algo abstrato, dá a impressão que quando alguém de fora ataca, normalmente a polícia, que a mídia adora atacar, se a polícia ataca alguém ali, os traficantes naquela favela, chamarão de comunidade, é como se todos estivessem no mesmo barco e, portanto, fica fácil você criminalizar a ação de alguém que está tentando retirar do convívio dos moradores de bens aqueles criminosos que não deveriam estar lá. Dito isso, significa que a grande maioria das pessoas que moram nas favelas do Brasil não apoiam esse tipo de facção criminosa, são reféns delas. Assim como nós também somos reféns que não moramos nas favelas. Uma pesquisa muito rápida na internet, todo mundo consegue ver que por volta de 50 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas por facções criminosas. E que boa parte dos brasileiros tem algum tipo de convívio com isso ou já foi vítima desse tipo de ação de criminosos. O que leva a crer que a tal da soberania já foi há muito tempo. Nós não temos mais soberania aqui no Brasil, uma vez que nós somos reféns desse tipo de ação dos criminosos. E apenas complementando uma coisa que o Dávila mencionou, que ele falou que nada foi feito para conter o crescimento. Dávila, eu acho até que não foi feito, mas foi feito algo para crescer o movimento. Tudo que os últimos governos brasileiros, ou melhor, os últimos anos de governos petistas no Brasil, com a atuação inclusive do judiciário, não permitindo ações mais contundentes da polícia, o que ele fez, o que eles fizeram, foi justamente permitir o crescimento brutal e exponencial dos crimes organizados, que vieram tomando conta de nossas vidas aqui no Brasil. Então, infelizmente, temos que esperar ações de terceiros para fazer o que nós aqui não fazemos. E que uma boa parte da sociedade, principalmente aquela grande mídia, adora enaltecer bandido. Por fim, que eles sejam criminalizados pelo que são, terroristas.